Olá, meus amigos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Que Deus esteja com todos nós, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Meu nome é Wagner Cardoso, sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Rio Bonito. Estou aqui hoje para a gente estudar junto sobre zelo do bem, uma mensagem do Emmanuel. E para iniciar o nosso estudo, eu vou ler uma página deste livro, Recados do Meu Coração, do Dr. Bezerra de Menezes. E a mensagem de Bezerra de Menezes tem o título Palavras às Mães. Gostaríamos de registrar uma palavra de apoio espiritual às mães queridas que se encontram com a responsabilidade duplicada no lar pela ausência dos seus companheiros. Bem, sabemos das enormes dificuldades que nos assinalam a existência, acumulando as tarefas de pai e mãe. No entanto, tenhamos a certeza de que Jesus e Nossa Mãe Santíssima têm especial devotamento por vossas famílias, suprindo a ausência paterna com recursos espirituais de sustento e paz. Com fé em Deus, filhas amadas, jamais vos faltarão o pão que alimenta o corpo e a esperança que sacia a alma de luz e entendimento, paciência e resignação. Jamais se digam abandonadas ou esquecidas, porque o amor de Jesus é tão magnânimo que nas noites de angústia, quando o desespero invade a nossa alma, antes mesmo de derramarmos uma lágrima, o Mestre já se encontra ao nosso lado com os lenços do amor e nos enxuga o pranto, fortalecendo o nosso ânimo na solução dos problemas que nos atordoam. Coragem, filhas! Temos ainda o amparo da nossa Mãe Maria, que enviará seus legionários para a defesa e o amparo de nossos lares. Orem com mais frequência no reduto doméstico para que as bênçãos espirituais inundem a família de recursos de amparo e amor, e nada, absolutamente nada, lhes faltará para a educação dos filhos e o sustento da família. Perdoem o esposo faltoso, o marido ausente, orem por ele. Não alimentem mágoas e rancores, porque tais estados d'alma nos prendem a vibrações perturbadoras que nos fazem adoecer e ainda embaraçam nossos passos na direção do bem que merecemos alcançar, apesar das provas que nos assinalam a existência. Bendigamos a Deus, que estamos nós reparando erros passados através da luta e do trabalho, enquanto outros estão se comprometendo na deserção dos deveres sagrados para com a família, o que lhes custará mais tarde muitas lágrimas de arrependimento. Filhas, com Jesus e Maria em nossa mente e coração, venceremos a prova. Bezerra de Menezes. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, estamos aqui reunidos virtualmente no grupo, no Centro Espírita Antônio de Pádua. Permita, Senhor, que os benfeitores estejam nos auxiliando no estudo, que possamos absorver do conhecimento e os fluidos espirituais que serão trazidos. Que possamos, Senhor, estar na sua presença e que tudo seja para o nosso bem e para o bem do próximo. Humildemente pedimos permissão para iniciar, que assim seja, graças a Deus. Então, o título da mensagem de Emmanuel, que nós vamos conversar hoje, é Zelo do Bem. E Emmanuel vai comentar uma carta da primeira epístola de Pedro. Nós vamos encontrar lá, depois dos evangelhos na Bíblia, tem os Atos dos Apóstolos e tem as epístolas de epístola de Tiago, de Pedro. E Pedro, ele afirma na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos de 13 a 15. E Pedro diz assim: Se fordes zelosos no bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes, se poderdes alguma coisa, se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças, e não vos turbeis. Antes,
santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Então Pedro, ele escreve para todos nós que e qual é aquele que vos fará mal se for zeloso no bem? Nós espíritas, com o estudo da doutrina, sabemos da importância da oração, de vigiarmos o pensamento, de estarmos sempre lendo, estudando, praticando bem a caridade, para que a gente consiga atrair para perto de nós os benfeitores. Mas isso foi dito por Pedro há 2000 anos atrás. E Emmanuel vai comentar para a gente, explicar melhor como que a gente pode entender essa afirmativa de Pedro. E Emmanuel começa dizendo assim: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. Então, toda vez que a gente se sente com medo, enfraquecido, temeroso pelas provas, pelas dificuldades, pelos momentos de expiação, por momentos, às vezes, que sofremos agressões ou perseguições de adversários estes que são irmãos, que em vidas passadas nós possivelmente magoamos e ferimos. E se estamos temerosos e enfraquecidos, Emmanuel vem chamando a nossa atenção, que é uma demonstração que o Evangelho ainda não está na nossa alma. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em suas práticas, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Então, Emmanuel está dizendo, se somos cuidadosos nas nossas práticas. A página que eu li agora, aleatoriamente, é uma carta de carinho, de consolo de Dr. Bezerra de Menezes para as mães que não têm a companhia dos seus esposos. E na carta ele fala para que essas mulheres que têm os seus filhos para criar sozinha, que não devem temer, que devem praticar o bem. Dr. Bezerra falou para fazer uso da oração, da prece, do exercício da caridade, com a confiança de que Jesus e os seus benfeitores, a quantidade de espíritos que trabalham na seara de Maria de Nazaré estão ali cuidando delas. Com esse entendimento, não devemos temer. Então eu trago esse conselho de Dr. Bezerra para nós nessa leitura de Emmanuel. Se estamos sendo cuidadosos, como que eu sou cuidadoso? O que Emmanuel está querendo dizer? Será que quando eu acordo de manhã, eu faço a minha higiene? Eu vou no banheiro, tomo banho, escovo o dente, lavo o rosto, cuido do corpo, passo filtro solar. A gente cuida do corpo. A gente se alimenta, eu tomo café de manhã para sair para trabalhar. A gente cuida do nosso espírito. A gente cuida do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Esse cuidado é uma boa leitura, uma prece, é estarmos durante o dia alegres, confiantes em Deus, com fé, demonstrando que a gente está tentando aprender dentro da doutrina espírita, fazendo sempre um link. Poxa, nessa situação que eu estou agora, o que a doutrina diz? O que Jesus exemplificou para que eu possa fazer melhor e fazer o meu dia melhor? Então, toda vez que eu me esforço para fazer melhor, eu estou sendo cuidadoso. Então, não devo ter medo. O problema reside na necessidade de entendimento. Então, Emmanuel está chamando a nossa atenção de que a gente leva a vida muito mais por instinto, muito mais por impulso, do que realmente vivendo com sabedoria, vivendo com compreensão, com entendimento. Nós devemos buscar responder às nossas questões íntimas, as questões que a humanidade vem procurando
desde os seus primórdios, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou, por que eu passo pelas situações, ou melhor, para que eu passo pelas essas situações difíceis. Então, quando eu leio o Evangelho, quando eu leio o Livro dos Espíritos, quando eu vou à casa espírita, quando eu estou assistindo uma palestra, eu tenho que procurar entender, compreender, consultar os livros que os palestrantes, que os coordenadores de estudo estão falando, estudar, para entender a vida. Que a doutrina espírita é o consolador prometido. As verdades da doutrina espírita são para abrir a nossa consciência, alargar a nossa visão espiritual. Então é preciso que a gente entenda, compreenda o que a doutrina espírita fala, trazer para o coração, para nos sensibilizarmos, fazer uma reflexão da minha vida do dia a dia e colocar em prática. Mas Emmanuel continua falando, somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. Já observou quantas vezes no dia, na nossa vida, acontecem situações que a gente não faz uma avaliação profunda, como Emmanuel está dizendo, a gente não olha todos os aspectos daquela questão, nós nos deixamos levar pela a primeira percepção, a primeira coisa que a gente vem à mente, a gente já toma atitudes muitas das vezes agressivas, aí a gente comete erros, aí depois tem um trabalhão danado para consertar o que a gente fez, aí lá na frente a gente vira para essa situação, olha e diz assim, puxa vida, eu não vi essa situação, que se eu soubesse que não era aquilo, eu não tinha feito tal coisa. Então, olha como que Emmanuel está chamando a nossa atenção para que a gente tenha olhos de ver. São Francisco de Assis falava para os seus apóstolos que era preciso usar de calma, prudência. São Francisco dizia, não faça nada se estiver irritado, se estiver agitado, se estiver triste. Acalme as suas emoções negativas antes de agir. Da mesma forma, São Francisco dizia, se você está muito exaltado, muito alegre, muito feliz, se acalma, diminui essa alegria toda, equilibra os seus pensamentos e as suas emoções antes de falar e de agir. É o que Emmanuel está falando aqui. A gente precisa viver, observar a vida com um olhar mais atento, procurar compreender as situações da vida em todos os seus aspectos, com muita calma, não agir por impulso. E Emmanuel continua. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Como que nós nos enganamos com desejos, com opiniões precipitadas com relação a coisas, a pessoas. A gente fica com desejo, com uma vontade enorme de ter algum bem material. Eu preciso muito desse celular, daquele notebook, disso ou daquilo. Aí a gente vai, comete 1000 loucuras, consegue, aí olha para aquilo. Isso não era tão importante assim. É porque somos ainda muito superficiais nas coisas. E Emmanuel está chamando a nossa atenção. Seja mais profundo, mais atento. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Então, Emmanuel, ele vem falando agora que devemos estar afinizado, nos afeiçoar ao Evangelho, às leis divinas. Nós não temos o hábito de ler o Evangelho, de fazer o culto do Evangelho no lar, de ler a Bíblia. Por que não? Lê os 4 Evangelhos da Bíblia, lê os Salmos.
são canções. Quanto ensinamento tem ali? Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos registraram como eles viviam. As epístolas de Tiago, de Pedro, de João Evangelista. Quanto ensinamento. A gente precisa criar o hábito de registrar no nosso inconsciente as verdades da Boa Nova. Assim, nós vamos ter condições de refletir e trabalhar no bem. Porque quando nós passarmos por situações, às vezes, constrangedoras, difíceis, as provas e as expiações baterem a nossa porta, nós vamos ter registros mentais do Evangelho e a gente vai saber agir. E ele continua dizendo, os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. Cegueira do espírito. Então, quando a gente se deixa levar pelos melindres, se eu sou muito orgulhoso, tudo que todo mundo fala eu fico desconfiado, eu me melindro à toa, é porque eu não conheço o Evangelho ainda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o preconceito. Né? Continuando o que Emmanuel diz, procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção do bem fazer, dando ouvidos aos personalismos inferiores. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Achei essa frase aqui muito bonita. Construir com o amor. Aí Emmanuel usa uma expressão aqui delicada, né? Obediência ao Pai. Quando a gente lê isso aqui, a gente lembra, né? De essa palavra obediência nos remete a gente passar sob uma pressão, uma obrigação. Eu tenho que fazer mesmo que eu não queira. Mas não é nesse sentido que Emmanuel está falando aqui. Quando ele diz, quem cultiva a obediência ao Pai no coração, sabe encontrar a oportunidade de construir com amor. Obediência no coração, gente, é quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda a doutrina espírita, nos conscientizamos da verdade, quando a gente entende as leis morais que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, e a gente entende as leis que regem o universo. Deus, ele organizou e existe uma ordem na natureza das coisas que são as leis naturais, que regem tudo. Então, quando eu compreendo, quando eu estudo e compreendo Deus através das leis naturais que o representam e pratico essas leis, que eu sei que o caminho é a lei natural, porque é o melhor para mim, é nessa obediência, no sentido de saber o que é melhor para mim, que a lei natural foi feita por Deus para isso. E quando eu entendo e começo a praticar as leis naturais, eu começo a construir uma vida melhor para mim e eu vou alterar, construir ou reconstruir a vida do meu próximo, a todos que estão ao meu redor. Então a obediência que Emmanuel está falando aqui é nesse sentido, de compreensão, de prática, de praticar as leis naturais, de colocar o Evangelho em prática. Os que alcançam a compreensão legítima não podem temer o mal. Não podemos temer o mal, se já entendemos a Boa Nova. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir, sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades, os obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Então Emmanuel encerra essa mensagem, zelo do bem, falando para as pessoas que já conseguem compreender e se esforçam para praticar o Evangelho, que essas
tem o prazer, essas pessoas têm o prazer de servir. As pessoas que colocam o evangelho em prática, que têm a alegria de ser útil, seja quem quer que seja. Qualquer pessoa que esteja em necessidade, ela ampara, ela ajuda, ela socorre e consola, sem perguntar quem é, ou o que fazia, ou por que está ali. Como Jesus exemplificou para nós. Então esse é o pensamento de Emmanuel. Eu falei aqui dos livros dos Espíritos, da terceira parte das leis morais. Então vamos estudar um pouco as leis morais. Emmanuel chama a nossa atenção de que a gente precisa se afeiçoar a elas. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a questão 614, aonde Allan Kardec pergunta para os benfeitores que se deve entender por lei natural. Resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, as leis naturais é a lei de Deus que foi oferecida a nós para nos mostrar o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E que feliz daquele que consegue entender e praticar. E que os sofrimentos ocorrem, existem, não porque Deus os criou, mas é porque nós não praticamos a lei natural. Quando nós quebramos essa lei, quando a gente deixa de praticar uma lei natural, quando a gente se deixa levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Tem um item lá no Livro dos Espíritos, nós estamos aqui falando sobre o bem, né? Zelo do bem. E lá tem um item que tem algumas questões onde Kardec fala sobre o bem e o mal. Na questão 629, Kardec pergunta: que definição se pode dar de moral? O que é moral para nós? Os benfeitores dizem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Então, moral é a capacidade intelectual que temos de discernir o que é bom e o que não é bom. Mas como que eu faço isso? Então nós vamos aprender hoje com o Livro dos Espíritos. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral é a regra do bem proceder, é a prática da lei natural das leis de Deus e é aquele que, fazendo o bem para si e para o próximo, toda vez que as nossas ações, nossas palavras, os nossos pensamentos, elas estão direcionadas, fortalecidas para o bem de alguém, por amor a alguém, pelo espírito de serviço, eu estou me moralizando, eu estou tendo uma atitude moralizada. Então, moral ou um homem moralizado, é o homem que procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E agora? Como é que a gente vai saber o que é bom e o que não é bom? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que é o contrário. Olha que resposta tão simples e tão direta, né? Tão profunda. Então, tudo que nós fazemos que está de acordo com as leis naturais, com as leis de Deus, nós estamos praticando o bem. E tudo que fizermos que é contrário às leis naturais, nós estamos praticando o mal. Aí Kardec fez uma pergunta capciosa. Tem meios do homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhes deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nessa questão 630,
A resposta do benfeitor: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Olha que interessante. Para que a gente consiga realmente discernir o bem do mal, nós precisamos crer em Deus, conhecer as suas leis e desejar conhecer essa verdade. Querer saber a verdade. Ser um buscador. Por isso que o Espírito de verdade falou para todos nós lá no Evangelho: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A gente precisa estudar, precisa ler, refletir sobre o que leu, para que a gente possa verdadeiramente desenvolver a nossa percepção e aclarando, ampliando a nossa percepção para que a consciência fique clara, fique nítida e a gente assim passe a praticar o bem, a acertar mais do que errar. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? Olha que pergunta interessante. Se somos espíritos de um planeta de expiação e prova, se somos ainda espíritos orgulhosos, vaidosos, com tantas dificuldades, é natural que a gente se engane, né, na avaliação de como agir. Mas aí os benfeitores dizem, Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. Então, toda vez que a gente tiver a ficarmos em dúvida de agir, de como fazer, será que eu estou agindo certo ou errado? Eu devo lembrar da orientação de Jesus. Se isto que eu estou querendo fazer nesse momento, aconteceu um fato na nossa casa, com os nossos familiares, aconteceu um fato na casa espírita, e eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer algo. Antes de tomarmos atitude, devemos olhar com profundidade, conforme Emmanuel nos orientou, devemos fazer uma avaliação junto às leis naturais do Evangelho, e devemos pensar, se eu estiver no lugar da outra pessoa, e o outro fizer comigo o que eu quero fazer, eu vou gostar? Vai ser bom? E se alguém fizer isso que eu estou querendo fazer, se alguém fizer comigo, eu não vou gostar. Então não é certo, eu não devo fazer. Se isso que eu estou querendo fazer, se alguém fizer com relação a mim, eu vou ficar feliz, então é porque vai ser bom para a pessoa. Eu fazendo, a pessoa vai ficar feliz. Deu para entender? Então, toda vez que ficarmos em dúvida se devemos agir ou não, se é o bem que estamos fazendo realmente, vamos imaginar a pessoa fazendo conosco. Se nos deixarmos felizes, se for uma coisa boa para a gente, eu devo fazer. Se for algo que vai me ferir, me magoar, que eu não vou gostar, eu não devo fazer. Por 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Digo mal moral. Olha que interessante essa pergunta. Por que o mal existe? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha os caminhos. É preciso que os espíritos ganhem experiência. É preciso que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, nós entendemos nessa questão que o mal existe não porque foi criado por Deus. Deus não criou o mal para ver a gente sofrer. Mas o mal é uma consequência dos equívocos nossos. E nós estamos reencarnados, somos seres sociáveis, precisamos estar interagindo uns com os outros para que um possa aprender com o erro do outro e um ajudar o outro a vencer as suas dificuldades, vencer o erro, vencer o medo, para evoluir. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Então Kardec quer saber, o bem e o mal, todo mundo tem que passar por todas as fileiras do bem e do mal? A lei de Deus é a mesma para todos. O mal depende principalmente da vontade
que se tem de praticar. Então, todas as maldades do mundo, todas as situações de equívoco, elas existem por conta do desejo dos espíritos que a praticaram. Não foi por questão do corpo físico, ou não foi por uma questão de que foi a minha natureza, nem que foi o impulso que eu sou ainda muito, muito primitivo. Não. A prática do mal, quando erramos, quando ferimos e magoamos alguém, foi porque eu quis. Não é culpa das leis, não é culpa do instinto animal, não é culpa de espíritos que nos perseguem. Eu tenho que entender que eu sou responsável pelos erros que cometi. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Dorinha, olha essa pergunta. A gente se aproveitar de um erro de alguém. Ah, mas não foi eu que fiz, foi fulano. Mas eu desejei fazer. E eu peguei ali e me aproveitei de alguma forma a situação. Eu sou responsável também? É como se houvesse praticado. Então, se a gente se aproveita do mal do outro, do erro do outro, somos responsáveis tanto quanto ele. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Então, olha que pergunta também complicada. Nós vimos aqui que toda vez que a gente toma uma atitude que é contrária às leis naturais, nós estamos fazendo mal. Nós não estamos fazendo o bem. E que seremos responsabilizados por isso. Aí Kardec, na questão 641, vem perguntar se quando a gente deseja fazer o mal, mas não pratica, fica só no desejo, seremos responsáveis da mesma maneira? Vamos ter que reparar da mesma maneira? Então a resposta diz: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseje praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Então, olha que interessante. Uma pessoa que ela tem o hábito de ser maledicente, de ter uma língua afiada, uma pessoa que ela tem o hábito de ser impulsiva, arrogante, de ofende as pessoas, que agride, seja um mal moral qualquer, que todos nós temos um pouquinho de todos eles, orgulho, egoísmo. Então, muitas das vezes, a gente tem impulsos de praticar o mal, a gente tem aquela vontade, que vontade que eu tô ali na hora da raiva, mas a gente consegue controlar, porque já estamos nos esforçando, já estamos tentando ser um cristão espírita que se esforça. Na hora que a irritabilidade vem, na hora que o aborrecimento vem, a gente se acalma, entra no quarto, lava o rosto no banheiro, toma uma água. Igual Chico Xavier nos orientou. Na hora que você se irritar, enche a boca d'água. Acalma a língua de uma água geladinha. Esse esforço de segurar, de travar os nossos impulsos, nossos desejos da prática do mal, já é uma virtude. Porque é através dessa luta constante, diária, de vencer as nossas imperfeições morais, que a todo momento nós estamos ali nos degladiando com a nossa sombra. Joana de Anjos vem falar que o lado da personalidade nossa equivocada, onde fica o orgulho, o egoísmo, a avareza, a preguiça, a luxúria, a maledicência, compõe a sombra, o lado escuro da nossa personalidade. E de vez em quando ela desponta, ela começa a aparecer. E devemos observá-la e educá-la. O nosso lado escuro não tem que ser esmagado, não tem que ser escondido.
Ele tem que ser amado. Nós devemos amar a nós mesmos, visualizando, compreendendo e transformando a nossa sombra, o nosso lado de sombra, em luz. Então isso já é esforço. 642, encerrando o Livro dos Espíritos. Não, tem mais uma. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eita! Olha o que Kardec perguntou. Para agradar a Deus, para que a gente possa ser realmente, eu sou cristão espírita, eu não faço mal para ninguém, mas fico dentro da minha casa quietinho. Eu vou para o nosso lar? Eu vou para o céu? Resposta: não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver feito o bem. Então os Espíritos vêm dizer para a gente que temos que vigiar a nossa sombra, transformá-la, vencer o homem velho, procurar compreender, assimilar a boa nova, entender a doutrina espírita, colocar em prática, procurar em todas as nossas ações do dia a dia, procurar pensar, se alguém fizer isso que eu estou fazendo, se fizer para comigo, vai ser bom, eu vou gostar, então eu vou praticar. Porque muitas das vezes nós nos fechamos dentro do nosso convívio social da casa espírita, da nossa família, a gente não interage com o diferente, a gente não interage com a diversidade do mundo, com as pessoas, a gente não quer se expor. Porque se eu ficar quietinho, eu não vou fazer o mal. Mas isso é um engano. Por isso causa uma estagnação. Emmanuel fala que se a gente pegar uma enxada novinha, que foi criada para o trabalho, se pegarmos uma enxada e botar ela encostadinha numa cerca, ela vai enferrujar e vai estragar, não vai ser útil para o trabalho. Mas se pegarmos a enxada e todo dia capinarmos, ela vai se manter amolada e útil. Então, somos responsáveis pelo que fazemos. Não fazer o mal só não resolve. Temos que fazer o bem a todo momento. Aí a pergunta fica: fazer o bem a todo momento. Aí Kardec pergunta, encerrando essa parte do Livro dos Espíritos: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Kardec quer saber: tem alguém que realmente não pode fazer o bem? É justificado. Fulano nunca fez o bem, mas a situação dele era... realmente ele não podia. Existe isso? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil, nas medidas do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, os benfeitores encerram essa parte do Livro dos Espíritos falando para nós que todos nós, seja em que situação estivermos, nós sempre temos a oportunidade de fazer o bem. E que fazer o bem não é só ser caridoso. Não é só a gente ir ali, levar uma cesta básica, ajudar, levar uma roupa que não dá. Mas principalmente no sentimento, no desejo que devemos ter de sermos úteis em todos os momentos, em todos os locais que estivermos. Então a gente precisa ter o zelo do bem, que a gente precisa entender hoje do Emmanuel e do Allan Kardec do Livro dos Espíritos, se encerra nesse entendimento do desejo de ser útil. Eu devo ter esse olhar aonde eu estiver. Se eu estou na minha casa, se eu estou no ponto do ônibus, se eu estou no mercado, se eu estou na casa espírita, se eu estou no meu quarto na hora de dormir, eu devo estar sempre em pensamento:
O que eu posso ser útil agora? Eu devo olhar ao meu redor as pessoas e observar. Alguém precisa de algo? Sempre tem alguém precisando. Podemos fazer algo se estivermos na nossa casa, no nosso leito, deitado, alguém que esteja com limitações. Ela pode fazer preces. Ela pode, através das mídias sociais, do celular, mandar mensagens, gravar vídeos para palestras, conversar, dar ouvido. Então, esse desejo de ser útil é extremamente importante para que a gente realmente possa praticar o bem. Eu quero fechar o estudo de hoje numa mensagem que André Luiz registrou no livro Nos Domínios da Mediunidade. Essa mensagem, André Luiz ele estava assistindo os trabalhos numa casa espírita, e um dos benfeitores, no final, fez uma prece, uma mensagem para todos aqueles que estavam ali, ao término dos trabalhos mediúnicos. E eu trouxe um pequeno trecho que esse benfeitor trouxe para nós, que André Luiz registrou. E ele diz assim: vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Isso está registrado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem. Então, gente, nós devemos, conforme Jesus orientou, vigiar e orar. Vigiar o pensamento é criador. Tudo que acontece na nossa vida é um reflexo do que pensamos, do que vibramos. O que eu penso, o que eu vibro, eu vou atrair para a minha vida. Então esse benfeitor está dizendo que a gente deve purificar o pensamento. Uma das maneiras da gente conseguir educar o nosso pensamento, de passar a ter pensamentos mais elevados do que pensamentos inferiores, é praticando o bem. Quando ocupamos a nossa mente e ocupamos as nossas mãos em sermos úteis, em ajudar as pessoas, sejam elas quais forem, eu estou purificando a minha mente, purificando o meu coração, purificando as minhas mãos e, com isso, purificando o meu espírito. Estamos vivendo a transição planetária. Somos os obreiros da última hora. Estamos aqui mergulhados, né, e fazendo parte da família espírita, da família cristã espírita. É extremamente importante que a gente compreenda esta mensagem do Emmanuel, de que devemos ter o sentimento de sermos úteis, zelar pelo bem em todos os momentos, vigiando o nosso pensamento e as nossas ações, praticando o bem. Assim venceremos, porque assim, com desejo de ser útil, nós vamos atrair para perto de nós os espíritos superiores. Uma quantidade enorme de espíritos de luz, eles vão começar a perceber a nossa boa vontade de servir, de amar. Então, antes da gente levar luz, consolo, conforto para as pessoas, tudo isso já passou por nós. Então, que o amor de Maria esteja em nossos corações, que devemos, como a página de Dr. Bezerra de Menezes hoje falou, das mães que devem lutar com coragem, todos nós vamos lutar. Lutar, a luta que eu digo, a luta do dia a dia, das obrigações diárias, observando todos que estão ao nosso redor, ter sempre no coração o desejo de servir e de ser útil. Fazendo isso, nós estamos zelando o nosso bem, o bem do próximo, o bem do planeta, o bem da vida. Então, muito obrigado pela atenção de todos.
Que Deus abençoe a cada um aqui. Eu vou fazer uma prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Espíritos abnegados, neste momento agradecemos profundamente, Senhor, por essas palavras, por esses conhecimentos. Nos dê força, alegria de viver para vencermos a cada dificuldade. Iluminai nossa mente, nos mantém unidos no propósito de sermos úteis, de sermos generosos, amorosos, compreensivos, como o Senhor é conosco. Que todas as pessoas que assistirem essa live, assistirem essa gravação, possam se conectar contigo e receber as boas energias. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muita paz, muita luz a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão pela atenção de todos. Até breve.